Boa noite a todos. Boa noite, irmãos. Sejam muito bem-vindos. Eu sou Fátima. Nós estamos aqui agradecendo a presença de vocês em nome do nosso pároco, Padre Paulo Manzoni, nesta capela do Divino Espírito Santo. E queremos acolher aquele que nos deu a vida e que hoje nos permite caminhar nesse caminho do autoconhecimento. Vamos agora nos dirigir a Jesus. Aqueles que puderem, se ajoelhem para poder recebê-lo. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do coração imaculado de Maria, vossa amadíssima esposa. Que bom, Senhor, estarmos aqui. Obrigado, Senhor, por nos trazermos mais uma vez esta noite a poder contemplar a sua beleza, a sua misericórdia, Senhor, e o seu infinito amor. Esse sacrário é emanado a cada um de nós toda a força, todo o vigor, todo o consolo diante da nossa história, de tudo que vivemos, desde a nossa concepção até este momento, e o que virá, o Senhor já conhece. Por isso pedimos, Senhor, vai abrindo de par em par o nosso coração, nas nossas camadas, nas nossas moradas, o nosso ser. Vai emanando em cada uma delas a sua luz, Senhor. Vai irradiando sobre cada uma delas o seu amor, para que possamos ressignificar, possamos perdoar, possamos acolher a nossa história, possamos olhar a nossa vida com o teu olhar, olhar de quem sorri, porque fomos criados, desejados pelo teu infinito amor. Quero louvar-te, Senhor, através desta palavra, como são amáveis as vossas moradas, Senhor dos exércitos. Minha alma desfalecida se consome suspirando pelos átrios do Senhor. Meu coração e minha carne exultam pelo Deus vivo. Até o pássaro encontra um abrigo, e a andorinha faz um ninho para pôr seus filhos. Ah, nossos altares, Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Felizes os que habitam em vossa casa, Senhor, aí eles vos louvam para sempre. Feliz o homem cujo socorro está em vós, e só pensa em vossa santa peregrinação. Quando atravessam um vale árido, eles os transformam em fontes, e a chuva do outono vem cobri-lo de bênçãos. Seu vigor aumenta à medida que avançam, porque logo verão o Deus dos deuses em Sião. Senhor dos exércitos, escutai a minha oração, prestai-me ouvidos, ó Deus de Jacó. Sim, Senhor, nós queremos nos submeter a Ti. Sabemos que em Suas santas, chagadas e benditas mãos, da onde somos lavados e purificados pelo Teu preciosíssimo sangue. É nesse lugar, Senhor, que desejamos estar hoje, nesta noite abençoada, essa noite bendita, em que o Senhor nos acolhe, nos ama e nos dá vida nova. Por isso pedimos ao Espírito Santo de Deus, que já vá trabalhando em nosso ser, que vá derramando sobre nós os 7 dons, o
uma dose redobrada mesmo, para que possamos ser tocados profundamente por essa formação. Vinde, Espírito Santo, Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Virgem Santíssima, amada Mãe das Dores, conhecedora de todas as nossas dores, assim como contemplou e sofreu junto ao teu Filho Jesus, as dores que ele passou por amor a cada um de nós. Queremos nos consagrar hoje no teu imaculado coração. Coração ferido por amor, e que por amor vem hoje nos conduzir, que por amor vem hoje também nos pegar pela mão e levar amorosamente até teu Filho Jesus. Por isso nós pedimos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E vamos aproveitar esse momento com Jesus e colocar as intenções do nosso coração. No silêncio do seu coração, já vai colocando no coração de Jesus aquilo que você mais necessita, aquela pessoa que você quer pedir que Jesus acolha e cuide. Quero colocar a Ana, nossa querida amiga nessa noite, o filho dela, para que se restabeleçam do momento, da situação de saúde que estão vivendo. Te adoro, Jesus, te adoro, coração, tu me amas, e tu me amas, tu me amas. Cantemos para o Senhor. E eu te amo, e retribuo o teu amor. Jesus, te adoro, Jesus, te adoro, Jesus, te adoro com todo o coração. E tu me amas, tu me amas, e tu me amas, eu acolho teu amor. E eu te amo, e eu te amo, e eu te amo e retribuo o teu amor. Graças a Deus, venha todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças a Deus, venha todo momento.
ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Coração Imaculado de Maria, confiança, saúde, vitória em nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para que sempre seja louvado. Boa noite a todos, eu sou o Gilson Rufino, esposo da Fátima. Então nós vamos fazer a nossa formação. Nós fizemos a primeira formação a semana passada, retrasada, né, na quarta e no sábado. Então toda a formação da quarta-feira repete no sábado. E então tivemos quarta-feira agora, estamos repetindo novamente a formação. E sempre a gente faz um remember, né, um resumo daquilo que foi falado na última formação. Vamos começar direto, né, Pitico? Daí canta a outra daí, né? Então nós falávamos sobre autoconhecimento, né? Então, pergunta que a filosofia faz, pergunta que percorre o coração do homem durante milênios, né? Quem é o homem? Por quê? Para que foi criado? Do que sou feito? E nós, na última formação, respondíamos dentro dessas leituras, né? Que está lá no Salmo 138 e também em Gênesis, que dão essa introdução àquilo que é o homem, né? Aí nós vamos tratar então desse princípio, né? Sempre lembrando que tudo que nós falarmos aqui sempre estaremos falando de nós, né? Então ficarmos atentos àquilo que... Eu não estou falando de um homem lá de fora, de um grande santo, eu estou falando a princípio de todos nós, daquilo que Deus fez em cada homem. Então como se dá a nossa concepção? A igreja ensina que cada alma espiritual é diretamente criada por Deus, não é produzida pelos pais e é imortal. Ela não perece quando da separação do corpo na morte e se unirá novamente ao corpo na ressurreição. Então, o que a igreja nos ensina? Ensina que no momento da relação sexual que os nossos pais tiveram, no momento que o espermatozoide do nosso pai se une ao óvulo da nossa mãe, ali nasce uma primeira célula chamada zigoto. Nesse momento dessa formação dessa primeira célula, Deus, diz a igreja, cria uma alma, sai do coração de Deus para aquela célula, né? Então ali nós recebemos uma alma com 100% do amor de Deus. Isso já é importante nós entendermos. Se o meu pai e minha mãe tiveram uma relação extra, ou seja, não eram nem casados, eu sou filho biológico de alguém, mas nem conheci meu pai, nem conheci minha mãe, então eu não fui feito com o amor dos meus pais, uma hipótese. Na minha alma está 100% do amor de Deus. Então, é para esse amor que eu devo começar a olhar. 100% da alma, daquilo que me movimenta, daquilo que está dentro de mim, daquilo que me faz um corpo vivente, como nós vamos ver agora, é para isso que eu devo olhar. Porque esse amor está permeado na minha alma. A essência da minha alma é o amor. Então a palavra alma vem do latim, significa ânima. Então é a alma que anima o corpo. É uma alma subsistente, ou seja, ela subsiste fora do corpo. Ela é racional e imortal. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Então, somos então feito pó da terra e alma vivente, né? Deus nos fez do pó da terra e soprou em nós, nas nossas narinas, o sopro da vida, o Espírito de Deus, que colocou em nós então o Espírito do homem, a alma que é espiritual, né? Então, nós somos feitos de duas realidades, alma espiritual e corpo material, corpo feito do pó. Tudo isso para nós entendermos e chegarmos a um lugar. O pó da terra é nosso corpo material, a alma vivente é espiritual. Então, do que é, vamos dizer, composto a nossa alma?
quais são as dimensões da nossa alma. Santo Tomás de Aquino, doutor Angélico, grande santo da Igreja Católica, homem cheio de intelecto, ele vai dizer, vai pegar de Aristóteles essa realidade das dimensões da nossa alma. Alma vegetativa, alma sensitiva e alma intelectiva. Vamos entender um pouco isso. Estamos falando aqui sempre do autoconhecimento, daquilo que nós somos, daquilo que nós temos dentro de nós, as potências humanas. Então, nossa alma vegetativa, própria das plantas, é o princípio mais elementar da vida, presente em todos os seres humanos. Então essa é a alma das plantas, a alma nutritiva, a alma da potência da vida. Ela também está na nossa alma humana. A dimensão da alma sensitiva, própria dos animais. Então as plantas só têm essa dimensão. As plantas não têm a dimensão sensitiva. Os animais têm as duas dimensões, da alma vegetativa e da alma sensitiva. A alma vegetativa da punção da vida, a alma nutriente, a alma onde naquela célula que recebe aquela alma estão todas as capacidades, todas as características do Gilson. É uma alma reprodutiva, por isso as plantas se reproduzem. E ela está também nos animais. A alma sensitiva própria dos animais é o princípio que preside a relação com os objetos sensíveis, ou seja, com o mundo material. É comum aos animais e aos homens. Que quer dizer que é o princípio que preside a relação. É o princípio, é a premissa da relação nossa com as coisas, com o mundo, com a vida. Então eu toco uma panela fervendo, eu sinto que é quente. Os animais também sentem que é quente, mas eles não sabem que aquilo é uma água fervendo. Eu sei, ele não sabe. Então o que difere isso? Esse pequeno exemplo, é que nós temos a dimensão da alma intelectiva, o racional, própria dos seres humanos. É o princípio mais elevado da alma. É a parte pela qual a alma conhece e entende. Pertence exclusivamente aos homens e aos anjos. Então vamos entender. Alma vegetativa, alma das plantas, alma vegetativa e sensitiva é a alma dos animais. A alma humana é uma alma com 3 dimensões, Então não são 3 almas, uma alma com 3 dimensões. O que nos diferencia dos animais, próprio dos seres humanos, é o princípio mais elevado da alma, que é o espírito, onde está a vontade e a inteligência. Por isso que diz que só aos homens e aos anjos pertence. Que os anjos, eles não são como nós, eles não têm essa composição de alma como nós temos, porque eles são puro espírito. Essa parte nossa, ela é puro espírito, porque essa outra parte da alma, a parte sensitiva, é a nossa parte animal, vamos dizer assim, como se fôssemos irracionais. É a parte por onde nós conduzimos a vida de qualquer forma, de qualquer maneira, de qualquer jeito, sem reflexão, sem ativar a consciência. Então, os anjos, eles têm a vontade e a inteligência. Claro, com uma potência muito maior do que a nossa. A palavra de Deus diz, Senhor, nos fizestes pouco menor do que os anjos. Então os anjos têm uma potência tremenda nessa área única que ele tem, que é da vontade e da inteligência. E nós temos essa vontade e essa inteligência, mas nós temos que nos esforçar para nos elevar a ela. Nós temos que nos esforçar para subir, principalmente por causa do pecado original. O pecado original, o homem, Adão, era um homem integrado. Adão era mais semelhante ainda aos anjos, porque ele vivia com Deus. A palavra de Deus diz que ele passeava no paraíso, conversava com Deus nos finais da tarde. Então, quando ele peca, ele rompe, ele cria uma divisão em si mesmo. Então, aquela integralidade que ele tinha, ou seja, ele usava a todo momento a razão, o intelecto, essa parte alta da alma, ele passou a olhar-se como um homem, tanto que ele se vê nu, ele se vê nu. Então passou a olhar pela parte sensitiva, dividiu-se o homem. Então entendemos que essa é uma alma e que nós, homens, somos diferentes dos animais e dos vegetais, porque nós temos uma alma intelectiva. Por isso que os cachorros não serão julgados. Por isso que Jesus morreu na cruz por causa de um homem, não por causa de um animal. Os animais são uma beleza de Deus, são criaturas de Deus. Mas eles têm uma alma finita. A alma do animal, diz o Catecismo da Igreja,
a alma do animal se acaba junto com o corpo. É uma alma temporária. A alma do homem, ela é imortal, né? E quando morrermos, seremos julgados. E iremos ou para o céu ou para o inferno, e um estágio antes de irmos para o céu, de purificação, seria o purgatório. Se tiverem perguntas, pode fazer no final, quando a gente terminar, né? Guarda aí, tal, e faz no final. Então vamos entender um pouquinho essa alma. Então essa alma, essa é a composição da alma, né? Santa Teresa d'Ávila vai falar sobre faculdades da alma. São João da Cruz vai chamar de potências da alma. São as mesmas coisas. A gente inseriu aqui uma leitura, né? De novo aquela leitura do pó, para a gente entender melhor isso. Melhor essa a gente chama de manual da alma, né? Esse manual de instrução da alma, né? O Senhor Deus formou, pois, o homem do pó da terra e inspirou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Então o sopro de Deus, ele se encontra no centro do homem, no centro, na parte mais alta do homem. E o pó da terra se encontra na nossa superficialidade, né? Não só no nosso corpo, mas na alma, né? No senso comum, daquilo que eu toco e sinto, é a premissa, né? É a alma dos afetos, dos sentidos, da imaginação. Então, o que acontece com isso? Vou fazer uma explicação antes de chegar nessa parte. Essa realidade somos nós, certo? Então, como nós reagimos à vida? Se nós nos olharmos com sinceridade para nós, como eu reajo às situações da minha vida? Como eu me relaciono com as pessoas? Como eu me relaciono comigo mesmo? Como eu me relaciono com os fatos que acontecem na minha vida? Eu me relaciono por essas áreas mais superficiais, principalmente aqui dos sentidos e da afetividade, ou eu me relaciono sempre e a todo momento por essas áreas da inteligência, da razão, e minha vontade está então obedecendo essa inteligência, e ainda mais se eu for um homem do Espírito, um homem que conhece a Deus, um homem que teve uma experiência com Deus, um homem que tem uma intimidade com Deus, então eu reajo a todo momento pelo centro da minha alma, pela parte mais alta da minha alma, pelo espírito mais elevado dentro da minha alma, em todas as situações. Então, refletindo, né, como eu ajo, de que forma eu ajo? Quase sempre nós reagimos pelas áreas externas. Primeiramente porque Aristóteles vai dizer, tudo que está no intelecto antes esteve nos sentidos. Então tudo que a gente conhece primeiramente pelos sentidos primários, né? Então, eu olho, eu escuto, né? Eu sinto um cheiro, eu sinto, né, o paladar, eu toco, né? Então tudo isso são os sentidos primários, que imediatamente se relacionam com os sentidos primários da alma. Então eu olho e vejo e sinto alguma coisa. Eu toco e sinto alguma coisa. Só que nós ficamos o tempo todo nessa relação de tocar, sentir, olhar, aí vai para a imaginação. Santa Teresa d'Ávila diz que a imaginação, ela é a louca da casa. Ela é aquela que recebe as informações dos sentidos e ela já começa a trabalhar. Quase sempre, se estiver desligada dessa área central, quase sempre contra nós. Produz o pecado, ou a imaginação que pode levar ao pecado, fica ali a carne, né, os afetos e a imaginação. Fica um triálogo ali se movimentando, né? E quase sempre, né, tem que ser, né, é a oração que é um caminho, um viés, por onde eu faço um caminho de volta, né? Um caminho interior. Por isso que o mundo hoje ensina, em especial os nossos jovens, a não buscar a Deus, a não rezar, dizendo que isso é coisa, nas faculdades dizem que Deus é coisa de criança. Enfim, porque para dominar um jovem, para dominar um homem, para dominar uma mulher por essas áreas é muito mais fácil do que dominar um homem e uma mulher que se conhece, né, que sobe às alturas do ser, que sabe, que entende isso daqui, que sabe que tem um lugar dentro dele onde eu posso enfrentar todas as realidades, né, que é a nossa própria consciência.
Vamos entender um pouquinho disso? Quem são os inimigos da alma? São João da Cruz diz que existem 3 inimigos da alma: o mundo, o demônio, né, o diabo e a carne. E o nosso principal inimigo, o nosso maior inimigo é a nossa carne. E carne aqui não é esse corpo, mas carne aqui é a alma que se relaciona com o corpo pelas áreas dos sentidos. É isso que se chama de carne na Bíblia. Então essa carne, essa alma toda cheia de afetos, de paixões, é ela o nosso maior inimigo, porque por ela entra o demônio e entra o mundo, por ela entram as músicas do mundo, por ela entram as modas, por essa alma superficial da carne é que eu aceito tudo que me dão, né? Por ela é que a minha inteligência é decepada. Então esse é o meu maior inimigo, a carne. E por ela é que eu permito que entre o diabo e que entre o mundo. Vamos entender um pouquinho, vamos cantar uma música? E daí a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso. Vamos avançar já então para a formação de hoje, né? Essa aqui foi uma introdução daquilo que nós falamos na semana passada. Nós vamos cantar a caminhada. Ao deixar ele me ama e conosco E é quem é feliz, ele fala, só escuto, falo mudo, e o que ele me fez. Vem me seguir, que eu caminho junto com você ao fim. Depois da caminhada, você é feliz. Se deixa todas as coisas só por mim. Por mim, vem me seguir, que o meu caminho é o da porta estreita, sim. Porém, ao acabar junto de mim, você vai entender que é bom ser. Ele quer uma resposta todo dia de você, irmão. É difícil a caminhada e por isso ele me estende a mão. Vem me seguir, que eu caminho junto com você ao fim. Depois da caminhada, você é feliz. Se deixa todas as coisas só por mim. Por mim, vem me seguir, que o meu caminho é o da porta estreita, sim. Porém, ao acabar junto de mim, você vai entender que é bom você. Então nós falávamos semana passada das áreas do ser e autoconhecimento. Hoje, autoconhecimento e áreas do ser. Hoje vamos falar sobre áreas do ser e cura interior. Então, essa música já fala algo a nós. É difícil a caminhada. O caminho é da porta estreita, né? É o caminho que poucos querem trilhar. As pessoas querem trilhar o caminho da porta larga, mesmo estando dentro da igreja. Dentro da igreja eu quero um caminho de porta larga. Eu quero servir a Deus, mas quero servir ao mundo.
Eu quero continuar sendo esse homem dividido. Eu quero continuar sendo o velho Adão. Eu não quero me renovar, eu não quero ser um homem novo, né? Um homem que olha para o mundo diferente e que é diferente do mundo. Não por ser diferente, mas porque entregou sua vida ao Senhor. Vamos ler uma leitura? Fátima vai ler, está em Isaías, capítulo 49, 14 a 16, para darmos sequência na formação. Está em Isaías 49, de 14 a 16a. Sião dizia: o Senhor abandonou-me, o Senhor esqueceu-me. Pode uma mulher esquecer-se daquele que a lamenta? Não ter ternura pelo fruto de suas entranhas? E mesmo que ela o esquecesse, eu não te esqueceria nunca. Eis que estás gravado na palma das minhas mãos. Tenho sempre sobre os olhos tuas muralhas. Então essa leitura, ela quer dizer, nós temos que crer nisso, né? O Senhor, aquele que colocou aquela alma que vem dele 100% com o amor dele, ele diz que jamais esquecerei de ti. Mesmo que tua mãe te abandone, mesmo que tua mãe não ame você, mesmo que tua mãe odeie você, mesmo que sua mãe jogue você na lata do lixo, como tem tantas situações já vimos assim, eu jamais me esquecerei de ti. Porque senão, se Deus relegasse o homem ao berço que ele nasceu, Deus não seria Deus. Se Deus me relegasse à sorte de ter um pai e uma mãe boa, ou um pai e uma mãe ruim, então depende do pai e da mãe que você tiver, você vai ser amado. Se você não tiver, você não vai ser amado e você vai ser triste a vida toda. Deus não seria Deus. Né? Deus, ele colocou em nós este amor, mas é preciso que nós busquemos esse amor. A caminhada é difícil, a porta é estreita para encontrá-lo, mas vale a pena. Então, vamos falar um pouco sobre essa nossa história para entender um pouco sobre as áreas do ser e a cura interior. A nossa história é permeada e construída pelos acontecimentos nela ocorridos. Eles definem, está entre aspas, depois vou explicar por quê, quem somos, entre aspas, hoje. Então, nossa história é permeada e construída pelos acontecimentos nela ocorridos. Eles definem quem somos hoje, as feridas interiores que todos possuímos, em menor ou maior grau, dependendo muito de como foram nossas relações no convívio, em especial as fases iniciais da nossa vida. Essas feridas afetam sensivelmente a essa história, afetam a formação da personalidade, afetam a formação do caráter e até de nossa identidade. Então, assim, nós, as pessoas que não conhecem isso, né, nunca tiveram esse tipo de informação, ela vai achar que ela é isso, porque eu falo por mim, né, eu quando tinha 45 anos, eu estava na minha casa falando, eu sou assim, pronto, acabou, eu nasci assim, vou morrer assim. Quer dizer, ignorante de mim mesmo, né? Eu não sabia que eu não era isso, que a vida me transformou nisso, que eu fui, Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, que a vida, eu fui deixando a vida me levar, eu não conduzi a vida, eu não usei esse espírito, essa alma 100% do amor de Deus, essa parte alta do meu espírito, para que essas realidades da minha história, né, permeada e construída por esses acontecimentos, me definissem. Por isso que o define está entre aspas, por isso que somos está entre aspas, porque isso não me define. Essa realidade, a realidade que meu pai não me amou, minha mãe não me amou, não pode me definir. E quando eu entendo isso, quando eu entendo que Deus me quis, que ele me amou e me quis aqui, porque Ele tem um projeto para a minha vida. Ele quer algo, mas eu fico preso nessa história. Né? E eu tenho que me desamarrar dessa história, não desamarrar no sentido de cercear a relação com os pais, pelo contrário. E quando eu me conheço, eu vou compreender, inclusive, que o meu pai não me amou porque ele não foi amado, que minha mãe não me amou porque ela não conheceu o amor, né, do que eu estou conhecendo aqui na igreja, que eu estou conhecendo por uma formação, que eu estou conhecendo num retiro,
Então eu conheço o amor, e esse amor que eu conheço é para distribuir para todos, inclusive para os meus inimigos, inclusive a mais os nossos inimigos, inclusive para o meu pai, para a minha mãe, para aquelas pessoas que eu vou ter compaixão, eu vou olhar ele e falar assim, puxa, que pena ele não conhecer o amor. E o amor está dentro de cada pessoa, porque a nossa alma é 100% amada por Deus, vem de Deus. Então, na verdade, então essas coisas não nos definem e nem somos isso, mas nos transformamos nisso. Então, essa questão do somos, né, para o judeu, né, o verbo ser, conhecer, é algo muito profundo. Jesus disse a Moisés, quando Moisés disse, o povo está perguntando quem o Senhor é, qual é o seu nome? Diz a ele que eu sou aquele que sou, Yahvé, eu sou. Então o eu sou, quem é o Gilson? Quem é você? Pensa no teu nome, quem é você de verdade? Se eu perguntar para você agora, quem é você? Você pode falar, eu sou explosivo, eu sou assim, bateu, levou, ou eu sou muito introspectivo, ou eu sou, não, você não é. Não é eu sou, não pode ser usado para isso, porque você se transformou nisso. Você é um resultado de uma história. E como é que eu faço então para... descobri então que eu sou o resultado de uma história, mas a história já aconteceu. Sim, mas você pode, por um processo de cura interior, por um processo intelectual, por um processo espiritual, fazer as pazes com esse passado. Fazer as pazes com a sua história. Não é esquecer a história, não é esquecer o passado. E também não é reviver o passado de qualquer forma, que vai doer igual doeu aquela vez, talvez pior. Mas é fazer com o Espírito Santo um processo de entrar dentro de si mesmo e visitar aquelas dores e olhar, porque o que acontece conosco? As feridas que nós temos, elas são assim, que nós trazemos é assim. Meu pai não me amou. Assistam o filme Duas Vidas, do Bruce Willis, você vai entender o que um pai, um vai para lá de um pai, pode fazer na vida de um filho. Sempre entendendo que o filho ferido não é o filho de 20, 30, 40, 50 anos, é um filho de 2, 3, 4 aninhos. É um filho que é ferido, como explicávamos, na própria concepção. Na própria concepção já há memórias. Naquele momento, uma relação sexual de estupro, uma relação, há toda uma realidade que naquela primeira célula vai ser composta. Né? Então, a gravidez de um pai que grita, de uma mãe que bebe, a criança vai sentir tudo isso. Por que eu sou inseguro com 60 anos de idade? Porque eu sofri um terror lá dentro da barriga da minha mãe desde criança. Eu preciso ser curado disso. Porque na minha primeira infância, dos 0 aos 6 anos, porque eu tenho medo de escuro hoje? Porque dos 0 aos 6 anos eu tinha medo de escuro. Porque no escuro minha mãe, as coisas aconteciam em casa, minha mãe ela frequentava as religiões aí, e começava a ver coisa, ou enfim, a geografia também interessa muito, né? A geografia que eu morava era terrível, um lugar de pobreza extrema, enfim. Tudo isso, toda essa história vai nos definindo, né? Mas essa volta é necessária fazer, todos deveriam fazer, né? Esse processo de retornar a tua história com um olhar novo, né? Tem os retiros para isso, inclusive, mas a gente vai falar um pouco sobre isso e vamos entender um pouco isso. Então, Agostinho, né, quem já ouviu falar de Santo Agostinho, né, um gigante da Igreja Católica, doutor da Igreja Católica, ele é um exemplo concreto para a gente. Santo Agostinho, ele vai dizer aqui, tarde te amei, ó beleza tão antiga, tão nova, referindo-se a Deus. Tarde te amei. Deus é a beleza sempre antiga e sempre nova. 30 anos estive longe de Deus. Então, Santo Agostinho, durante 30 anos, ele entregou a vida dele pelas áreas superficiais do ser, pelas áreas primárias do ser. Santo Agostinho era mulherengo, era jogador, ele era um homem devasso, dado à vida, inteligentíssimo, mas um homem do mundo, conduzido pelas esferas do ser. Ele foi gnóstico, ele foi maniqueísta, ele rodou por filosofias pagãs, enfim. 30 anos estive longe de Deus. Ele buscava a verdade, mas ele não encontrava a verdade. Mas durante esse tempo, algo se movia dentro do meu coração. É preciso nós termos também essa percepção, né, de quem eu sou. Mas eu sou isso de fato?
né? Essa insatisfação, ela se dá exatamente nesse movimento do coração, de não estar contente. Eu não estou contente com o pai que eu sou. Eu não estou contente com a mãe que eu sou. Deus me fez para ser esse pai, para ser essa mãe. Deus me fez para ser esse filho. Deus não me fez para ser esse marido que eu sou, aquele homem que eu dizia, eu sou assim, pronto, e acabou. Era um ignorante. Ignorante de si mesmo. Né? Então Deus não me fez, porque Deus não faz coisa ruim. Deus não fez ninguém para ser perverso. Mas a perversidade tem uma raiz na história. Né? Então, algo se movia dentro de mim. Eu era inquieto. Santo Agostinho, ele faz uma leitura precisa da própria alma, que é o que nós precisamos fazer. Né? Algo se movia dentro do meu coração. Eu era inquieto, alguém que buscava a felicidade, buscava algo que eu não achava. O que nós fazemos quando estamos lá rodando o celular para cima e para baixo, arrasta para cima? Nós estamos buscando a felicidade. Vendo aquele monte de vídeo, né? A gente está buscando felicidade, mas de forma errada, em lugar errado. Porque a gente fica ali no divertimento, quer dar risada, quanto mais risada melhor. Isso é uma risada que dentro demonstra uma alma entristecida, rachada, dividida no meio, inquieta, alguém que busca felicidade, busca algo que não encontra, mas tu, Senhor, tu te compadeceste de mim e tudo mudou, porque tu me deixaste conhecer-te. Olha só que interessante. Santo Agostinho vai dizer em algum momento, é preciso crer para entender. Um homem inteligente como ele vai dizer uma palavra que parece ser contraditória, porque para mim crer, eu quero entender primeiro, né? Você é jovem, você vai falar, você vai acreditar que alguém, e ele era jovem como você vai acreditar que para mim crer, eu tenho que crer primeiro para depois entender? Parece que é uma matemática que não fecha. Mas ele foi descobrir isso de tanto tentar entender. E depois ele vai falar uma frase, se eu compreendêssemos apenas pelo próprio intelecto humano, não seria Deus, porque Deus não cabe na nossa cabeça. Se o mundo hoje quer colocar dentro da nossa cabeça um Deus que cabe na nossa esquadrinhadinho, ó, um Deus para você, outro para você. Como é que você vai dizer? Agora Deus assim, ó, com chantilly, com gele. Então Deus para você. Então Deus self-service. Né? E Deus não é assim. Deus é uno. Deus não cabe na nossa cabeça. A nossa alma não cabe dentro de nós. Se nós conhecêssemos a dimensão da nossa alma é muito. A alma tem a forma do corpo, diz Santo Tomás de Aquino, mas ela é muito maior. Quando nós morrermos, descobriremos a dimensão da nossa alma. E nós não exploramos essa dimensão, essa dimensão mais alta, que é por lá que eu amo e amo de verdade, eu não espero ser amado. Eu dou, porque eu vou entender que há muito mais alegria em dar do que em receber. Sempre nós encontraremos na palavra de Deus as respostas para a nossa vida. Então ele vai continuar a dizer, esse é uma oração de Santo Agostinho, está lá no livro dele, Confissões. Hoje ninguém lê Confissões, né? Hoje querem ler Freud, querem ler Marx, querem ler um monte de gente que é ateu, que fica ali, são inteligentes, tem uma certa inteligência, tem algumas verdades, mas não tem a verdade. A vida dos santos traz para nós a verdade, porque eles buscaram em Deus a verdade própria da vida. Leiamos a biografia desses homens que eu citei agora, e leiam a biografia de Agostinho. Você vai perceber o disparate, um vai para a esquerda, outro vai para a direita, é totalmente diferente. Santo Agostinho vai dizer, entrei no meu íntimo, olha só, cura interior, entrei no meu íntimo, sob tua guia, né, o T maiúsculo, sob a guia do Espírito Santo, e consegui, porque tu te fizeste meu auxílio. Quer dizer, eu só consigo entrar dentro de mim se sozinho eu vou me ferir de novo. Sozinho eu vou voltar a visitar aquela dor e eu vou ficar com mais raiva do meu pai que me agrediu, que me abandonou, que me humilhou, enfim, e vou ficar com mais raiva dele ainda por aquilo que eu sou hoje. Eu sou um covarde, eu sou um homem frouxo, eu sou um cara que não consegue dar um passo, eu não consigo enfrentar qualquer coisa. Já vem aquela voz do meu pai que diz, você não presta, você não serve para nada, você é burro. Mas Deus não faz ninguém burro. Deus não faz ninguém que não presta para nada. Deus não faz ninguém limitado, porque Ele é Deus. Deus faz só coisas grandiosas. Deus fez um homem grandioso, uma mulher grandiosa para viver de forma diferente daquilo que está vivendo, que estamos vivendo. Tu estavas dentro de mim. Essa é uma frase mais assim, fantástica, né? Tu estavas dentro. Qual é o problema, Senhor? O problema é que tu estavas dentro de mim e eu estava fora. Eu estava
vamos voltar lá naquela, para a gente entender melhor, né? Tu estavas dentro de mim e eu estava aqui, ó. Eu estava, querer, chega onde está, aqui, aqui, aqui. Eu estava aqui, Senhor. Eu estava vivendo como um garotão, pelos sentidos, pela afetividade, pela imaginação. Então a memória, que é o reservatório, Santo Agostinho vai dizer que a memória é uma mansão de tanta coisa que cabe, tanta história, tudo está aqui dentro da memória, né? Desde a minha concepção tem memória, né? Por isso você não tem lembrança, você tinha 1 ano de idade, mas tem memória, a memória está lá dentro de você. Então eu fico aqui e a memória, como ela não está acessada a essa área, porque eu decepei essa área, porque eu sou esse garotão que vivo só na carne, essa parte está morta dentro de mim. Ela não está morta, ela está viva. Deus habita dentro do homem, diz Santa Teresa d'Ávila, assim como habita no céu. Habita dentro de nós, no mais profundo. Tem uma música que diz, no mais íntimo de mim, tu me chamas a entrar em teus aposentos. No mais íntimo de mim, tu me chamas, tu me atrai. Mas essa voz de Deus, quanto mais distante dela eu estou, menos eu a ouço. Quanto mais eu estou aqui, menos eu ouço. Lembra que nós cantávamos a música semana passada, né? Busco a tua voz, da Kelly Patrícia. Onde estás, por que não responde? Fala-me, onde te escondes? Então, essa música, busca a tua voz. Mas chega uma hora que a gente não busca mais, porque a gente se entregou ao mundo. Jesus, esses dias o padre Paulo Ricardo dizia, né? Por que Jesus, diante de Herodes, não falou nada? Não conversou com Herodes, quando Herodes inquiria Jesus, gozava de Jesus, zombava de Jesus. E conversou com Pilatos, mas não conversou com Herodes. Porque Herodes tinha a sua consciência, né, que a inteligência, a razão, está a consciência, o lugar mais alto desse intelecto. Herodes tinha o intelecto cauterizado. Não acessava mais o intelecto. A cauterização, queimado, morto, criou um invólucro. Não tinha mais chance. Um homem dos sentidos, o homem do pecado, o homem natural, o homem que não sabe quem é, o homem que vive 70, 80 anos e é uma criança. Então, voltando lá no Santo Agostinho, ele era esse homem, mas que fez essa experiência com Deus. Tu estava dentro de mim. E ele vai falar assim, tu estavas dentro e eu fora. Eu estava fora de mim. E ele diz assim, os homens saem para fazer passeios, a fim de admirar o alto dos montes, o ruído incessante dos mares, o belo e ininterrupto curso dos rios, os majestosos movimentos dos astros, e no entanto passam ao largo, passam longe de si mesmo, não se arriscam na aventura de um passeio interior. Então eu vivo a vida, eu curto a vida, eu curto a natureza, eu vejo tudo, eu vejo as páginas de fofoca na internet, eu vejo que estão falando de mim lá no Facebook, eu vejo se curtiram minha foto, quantas curtidas eu tive, eu fico olhando essas coisas, mas eu não passo ao longe de fazer uma aventura no passeio interior. Deus saber quem eu sou, eu quero saber quem eu sou, ninguém faz isso. E o mundo, nós temos que entender, né? Entre as formações que nós vamos ter, nós vamos falar de como as ideologias desse mundo funcionam. Porque as ideologias desse mundo conhecem tudo isso muito melhor do que nós. O demônio conhece isso assim. Ele era um anjo. Então nós somos enganados o tempo todo, nós somos tapeados o tempo todo, nós somos arrancados, tu estavas dentro e eu fora. Por quê? O que o mundo hoje da internet faz? Nos arranca para fora de nós. Sai daí, Gilson, vem para fora, Gilson. Mas eu preciso me saber. Quem é saber quem você é? Nada, vamos curtir. Viva, Gilson, viva a vida. Então por isso que as psicologias desse mundo são perigosas. As psicologias do mundo moderno são perigosas. As filosofias modernas são perigosas. As antropologias modernas são perigosas. Todos os estudos de humanas hoje, nas faculdades e universidades, eles têm uma missão. Não ensinar. Não ensinar a profundidade do ser. Passar longe da verdade. Hoje eu vi um psicólogo
Sérgio Rezende, o nome dele. Eu preciso começar a colocar o nome desses caras. O cara é fabuloso. E ele fala assim, ó, a faculdade de filosofia, ela não ensina o homem a se encontrar, a encontrar-se consigo mesmo e a encontrar-se com Deus. O que ensina é a filosofia. Porque as faculdades de hoje, o modernismo, né, que já tem centenas de anos, eles cercearam com a antiga filosofia. Os teólogos de hoje, quase nenhum se dá para escutar, porque eles cercearam com a teologia antiga e verdadeira. E deram aquilo que Deus, que o Senhor diz na Bíblia, deram ouvidos a espíritos embusteiros. Né? Então, se arriscar a esse passeio interior, é o que nós viemos fazer aqui. Santo Agostinho diz, aí ele fala, mas tu me chamaste, clamaste por mim, e o teu grito rompeu a minha surdez. Ele usa uma linguagem filosófica, porque se Deus está dentro de mim, o grito de Deus é um grito de dentro para fora. Não é os gritos do mundo, os barulhos do mundo, os apelos do mundo, mas é um grito que sai lá do mais profundo e que rompe os tímpanos do meu ouvido espiritual, da minha alma, e um grito que perpassa o meu corpo. E o teu grito rompeu minha surdez. 30 anos eu estive surdo, 30 anos eu estive cego, 30 anos eu estive insensível, 30 anos eu fui conduzido pelos meus afetos, mas o teu grito rompeu e me fizeste, olha que coisa louca, né? Me fizeste entrar dentro de mim mesmo. E eu, para não olhar para dentro de mim, eu havia me escondido. Olha só, por que ele está dizendo isso? Porque o mundo é tão bom e tão atraente que nós somos capazes de negar a nós mesmos, de negar a uma existência para servir o mundo. Porque é gostoso. Mas o que acontece? Quando nós começamos a chegar numa idade, o mundo já está velho, né? E a minha própria carne, ela já não sente mais esse prazer dos tempos da nossa mocidade. Vai diminuindo isso. E um homem velho e sem espírito é o homem mais infeliz do mundo. Há uma tristeza tremenda. Nós e a Fátima já tivemos a graça de conhecer pessoas, tanto de velhos, e né, temos aqui o Sr. José, né? Velho, desculpa os velhos, né, José? Mas os velhos, os anciãos, os senhores que buscam a Deus, que querem Deus, que querem Jesus, e há uma alegria nisso, apesar do sofrimento que há nisso, da porta estreita, do caminho estreito. Então, de fato, tivemos a alegria da nossa vida de conhecer homens e mulheres que buscam a Deus, apesar da sua miséria, que há uma alegria no próprio semblante. E nós conhecemos velhos, eu conheço um amigo meu de 70 anos, eu tenho 60, amigo meu de 70 anos, que vive como um garotão, e está entristecido, está ficando feio pra caramba. Porque o interior, ele denota o exterior, ou melhor, o interior denota o exterior. O que há dentro sai para fora. Então essa vida, como Agostinho levou, ele vai dizer isso aí. Mas mesmo assim eu queria ficar, então eu me escondia. Como que eu me escondo? Eu posso me esconder dentro da igreja. Eu posso me esconder do meu interior dentro da igreja. Eu posso me esconder da minha vida com o meu pai, com a minha mãe, com o meu irmão, dentro da igreja. Eu venho aqui, eu sou coordenador, faço isso, faço aquilo, faço aquilo, faço aquilo. Mas tem um problema para resolver lá, não. Aí eu entro de segunda a segunda aqui na igreja, para fugir de uma relação que o homem maduro ele vai e enfrenta. Né? E enfrenta no espírito, enfrenta assumindo suas culpas. Se você é um pai que errou com o teu filho, assume tuas culpas diante dele. Filho, hoje eu descobri que você é um reflexo do que eu fui. Tem uma foto, né, que eu vi um dia, e eu falo porque eu sou pai de 2 jovens, e eu fui um pai horrível em um determinado momento, e sofri consequências, e Deus está restaurando tudo. Porque Deus é capaz de restaurar tudo. Tem uma imagem, né, de um pai andando, e o menininho andando atrás dele, e o pai falou assim para ele, cuidado por onde você pisa, filho. Ele falou, cuidado você, eu estou seguindo os seus passos. Então que passos eu dei para os meus filhos se tornarem o que se tornaram hoje? Sejam ótimas 2 meninos de Deus, ou sejam 2 meninos do mundo? Não estou falando de mim, estou falando hipoteticamente. Que passos eu dei como pai? Né? Isso é importante. E aí, o que é mais importante,
tudo pode ser mudado pela força da oração, pela força de uma relação com Deus, pela força de uma relação comigo mesmo. Santo Agostinho diz: conhecer-me é conhecer-te. Quando eu me conheço, eu conheço a Deus. Por quê? Porque quando eu me conheço, não esses autoconhecimentos do mundo. Cuidado com esses autoconhecimentos. Venha se conhecer aqui, tal. E o conhecimento do mundo é: seja feliz, larga tua mulher, vá viver, faça o que você quiser. Esse é o autoconhecimento do mundo. Não é isso. O autoconhecimento é aquele onde eu mergulho profundamente na minha história. Em algum momento, em algum profundo momento, eu percebo e me percebo como criatura. E lembro que toda criatura tem um Criador. É um princípio de um conhecimento de Deus. Me reconhecer como criatura limitada. Eu havia me escondido, mas tu me arrancaste do meu esconderijo. Tu me arrancaste do meu esconderijo, teu esconderijo fora, e me puseste diante de mim mesmo, a fim de que eu enxergasse o indigno que era, o quão deformado, manchado e sujo eu estava. Santo Agostinho faz uma analogia como se a alma dele se olhasse no espelho. Como se ele visse a própria alma desse homem mundano, porque o que o mundo não mostra é a tua alma. O mundo fala: vai, se afogue. O mundo não mostra você com 70 anos. O mundo é hedonista, é o prazer aqui e agora. Vai, seja o que você quiser, o seu corpo, suas regras, você faz o que você quiser do seu corpo. A palavra de Deus diz que o corpo é templo do Espírito Santo. O mundo diz que o teu corpo é tuas regras. Você faz o que você quiser. Meu corpo, minhas regras. Não sabe o que estão falando. Além de tudo, são ignorantes. Então é um monte de ignorante formando outros ignorantes. Formando um exército de ignorantes. Vejam quantos jovens aí estão defendendo coisas, apaixonados por coisas que estão levando eles para o próprio inferno, para a tristeza interior. Lá em Coríntios, capítulo 2, primeiro livro de São Paulo aos Coríntios, São Paulo, outro gigante da nossa igreja, que também sou caído do cavalo para se converter. Ele vai dizer: pois quem conhece, está na palavra de Deus, pois quem conhece as coisas que há no homem, senão o espírito do homem que nele reside. As áreas do ser, lá dentro tem um espírito. O espírito do homem, pode ver que o espírito aqui ele está com letra minúscula, não é o Espírito Santo. Está falando do espírito do homem, da parte alta do homem, daquele círculo, pode ver que está no coração. É no coração do homem, do mais profundo do coração do homem, que está o espírito do homem. A parte mais alta do homem. Quem conhece as coisas que há no Gilson, quem conhece as minhas realidades, as áreas do meu ser, as minhas dores, se eu olho as minhas dores através dos sentidos, de novo, eu vou ter raiva de mim, raiva de quem me fez, raiva de Deus, raiva de todo mundo. Mas se eu me conheço através do meu espírito, o espírito é um farolete da alma, é algo que ilumina a alma, que mostra o que ela sofreu, as suas dores, suas feridas, mas mostra também tantas outras coisas positivas que eu tenho e nem percebia, porque a dor está numa dimensão. Santa Teresinha dá um exemplo interessante, ela vai dizer assim, que uma freira no convento dela, que ficava atrás dela: Santa Teresinha, eu tô com um problema que eu não consigo resolver e está difícil minha vida, e reclamando. E Santa Teresinha só escutava e não dava muita atenção. E a freira: Santa Teresinha, eu não estou bem, que esse problema que eu estou vivendo é difícil, esse problema está tomando conta de mim, esse problema está tomando toda a dimensão da minha vida e tal. Aí Santa Teresinha um dia pegou ela, assim: vem aqui. Chamou a freira que estava com um problema, pegou um copo com água, falou: vai lá, pega um copo com água. Pegou um copinho com água, pega uma colher de sal, joga dentro do copo d'água. A freira não entendeu nada. Teresinha, eu estou falando que eu tenho um problema, você está me dizendo pegar um copo d'água, jogar sal no copo d'água? Faça o que eu estou te mandando. Pegou o copo d'água, pegou uma colherzona de sal, jogou no copo d'água. A Santa Teresinha falou: agora mexa. Mexeu, agora beba. Ah, mas não vou beber. Beba. Aí ela bebeu. O que você sentiu? Gosto de sal, horrível. Você contorceu o rosto. Tudo bem. Agora pega o saleiro e vem aqui. Foram andar, eles moravam lá na fazenda e tal. Foram num lago gigante, grande, largo, extenso.
Naquele tempo os lagos bebiam água, tão limpo que era. Então, ela trouxe, a freira trouxe o saleiro e falou assim, pega 2 colheres de sal agora, cheia igual aquela uma que você colocou no copo. 1, 2 e joga no lago. Agora mexe, dá uma mexidinha aqui, mexeu, tal. Agora beba água. Ela bebeu água. Do que você sentiu o gosto? De água. Então, o sal não é o mesmo? Inclusive foi dobrado, lá foi 1 colher, aqui foram 2 colheres. O sal não é o mesmo? Sim, é o mesmo. E por que lá você sentiu o gosto de sal e aqui você sentiu o gosto de água? Senhor, olha aqui, olha o lago, olha aqui, ó. Olha aquelas crianças brincando na beira do rio. Olha lá os pescadores pescando peixe. Está vendo aquelas folhagens em volta do lago? É o lago que banha aquelas folhas. Olha as árvores. A tua vida é um lago. A tua vida não é um copo d'água. Vocês entenderam? A tua vida não é o problema, é o sal. A vida é o que você faz dela. A vida pode ser um copo d'água, como a vida pode ser um lago. Se eu faço da minha vida aquele único problema, a minha vida vai ser só esse problema. Nós temos filhos. Se nós temos problema com um filho, aquele filho não vai bem, é natural que para nós a dor seja maior, porque é nosso filho. Mas nós temos que entender, inclusive para resolver esse problema, que a nossa vida tem outras dimensões. A nossa vida é um lago, a nossa vida não é um copinho pequenininho onde joga o sal e o sal toma conta. A nossa vida é esse lago onde tem coisas acontecendo, onde eu vou à igreja, onde eu busco a Deus, onde eu tenho a realidade do meu trabalho, onde eu tenho coisas que eu preciso realizar, entendeu? Para não ficar focado só no trabalho, naquela dor, porque a dor consome-nos. Se eu focar só na dor, eu não vivo. Isso não é bom, porque não vivendo, eu não vou conseguir ajudar aquele que é a dor. Então joga o sal no lago, né? Joga a dor e vive a vida, e cuida da dor, e vive a vida, e reza, e seja grato a Deus pelas outras coisas boas que estão acontecendo. Né? É difícil, mas não é impossível. Então, as áreas do ser. Aí, eu vou. Que horas você fala? 9 horas? Hã? 15 para as 9, não vou ter 9 horas então, porque daí eu ia avançar para a pergunta. Aí, 9, 10, a gente termina. Tá bom? A Fáia fica me cobrando, ela fica fraquinha. Mas tá certo. Só para a gente entender um pouquinho disso aqui. A semana passada a gente não chegou nisso daqui, né? A gente parou antes, né? Então, boa noite. Tudo bem? Fica à vontade, pode sentar aí. Então, essas áreas aqui, olha, aqui nós pegamos as áreas do ser e nós colocamos a nossa história, os traumas que nós recebemos na nossa história e as consequências. Então, vocês viram lá as áreas do ser como elas são, né? Vou dar um pouquinho para vocês aqui. Então, onde a nossa história mais afeta na nossa alma. Então aqui está assim, ó, concepção, momento da concepção, gestação, nascimento, infância, adolescência, juventude. Então está aqui na nossa história, os desenhos, bebezinho, gente de adolescente, juventude. E aqui estão todas as realidades que nós sofremos na nossa história. Então está aqui, ó, na convivência dentro do nosso lar. Então está aqui, talvez você morou talvez numa casa, numa residência com seu pai, com a sua mãe, onde havia gritos, xingamentos, palavrões, rejeição. Você sofreu rejeição, você sofreu maus tratos, você morou num ambiente sem afeto, num ambiente de miséria, não só miséria sociológica, financeira, mas de miséria em tudo que a palavra pode abranger. Você morou num lar desfeito, só tinha mãe, não tinha pai, se tinha pai, não tinha mãe, ou morou com um irmão mais velho. Você sofreu abandono, você foi abandonado quando era criança. Você sofreu humilhações, surras, superproteção, que é um outro lado, mas que também causa prejuízos tremendos, né? Um filho superprotegido, ele cresce sem saber quem ele é, não consegue ter atitude, não consegue fazer nada, porque o pai e a mãe superprotegeu. Isso também é uma coisa ruim. Você foi desprezado, depois lá na escola você sofreu bullying, e depois quando mocinho você teve contato com o ocultismo, contaminações espirituais, você sofreu abusos, né, de todos os tipos,
até com pai, com mãe, ou na rua. Você sofreu com comparações, o pai que diz que esse filho é melhor que outro filho, que essa menina é melhor do que o menino, enfim, o menino vice-versa. Você sofreu sofrimentos diversos. Todas essas realidades, elas desaguam nestas áreas. Por quê? É aquilo que Aristóteles disse. E Santo Tomás de Aquino encampa isso. Tudo que vai chegar aqui antes passou por aqui. Qual é o problema? É que fica paralisado nos nossos sentidos. Nós não levamos isso para o nosso espírito, para a nossa inteligência, para um lugar onde eu reflito sobre a minha vida. Por quê? Nós vamos entender agora. Então, olha, essas realidades, elas tocam sentidos, afetividade, imaginação e memória. Elas não afetam a nossa liberdade e a nossa inteligência, mas porque nós não a alcançamos, não a buscamos, elas ficam prisioneiras disso. E o que isso se torna? Então está aqui, a nossa história, os traumas causados. Então, o que estão as feridas? Quais são as consequências das feridas da nossa alma? Estão aqui. Menosprezo de si mesmo, rebeldia, frustrações. Você é rebelde? Essas realidades estão lá na raiz da sua rebeldia. Você tem o menosprezo por si mesmo, a ponto de alguns jovens até mesmo se cortarem, né? Agressão, autoflagelação, isso mesmo fala. Então, autoflagelação, menosprezo de si, rebeldia, frustrações, sou uma pessoa frustrada, sentimentos de culpa. A frustração, me frustro com facilidade, porque eu fui tão frustrado quando criança, criei tanta expectativa de um pai que me amasse, de uma mãe. A criança tem essa expectativa sem saber que tem. De um pai que me amasse, de uma mãe que me amasse, mas eu fui frustrado nisso. Isso me frustrou, essa frustração eu carrego ela até hoje. Trago sentimentos de culpa. Meu pai e minha mãe separou, eu sou culpado pela separação. A gente tem que entender, gente, principalmente nessas áreas aqui da gestação do nascimento, da primeira infância, 6 aninhos, até os 10 aninhos, a gente recebe as coisas conforme a idade de 6 aninhos, de 4 aninhos, de 10 aninhos. Então, eu não consigo hoje pensar em mim, quando eu tinha 4 anos, e como eu absorvi um xingamento da minha mãe. Como eu absorvi aquilo? Não tem como, porque não tem alguém que estude aquela criança de 4 anos dentro dela, porque só a alma dela vai dizer. E cada um recebe de uma forma. Você pode ter um irmão gêmeo. Dois são gêmeos. Um recebe de uma forma, outro recebe de outra. Então, essas realidades são possibilidades. Sentimentos de culpa, sentimentos de inferioridade, isso é muito presente, né, na criança, e isso cresce, né? Você pode ser bonitão, pode ser que for, mas você sempre está se comparando com os outros, sempre achando que você é o pior, sempre achando que você é feio, problema com a autoimagem, problema com a sua inteligência, problema com a sua capacidade, né? Dependência emocional, depende dos outros. Por que as pessoas entram em qualquer relacionamento? Porque elas dependem, ficam dependendo. Meu pai não me amou, minha mãe não me amou, então eu vou me relacionar com qualquer mulher, com qualquer homem, com qualquer um. Aí eu perco minha identidade também. Porque eu preciso, como a minha vida é conduzida pela carne, eu preciso de carne, aí namoro, aí caso com um, não dá certo, eu caso com outra, depois eu caso com outro, vou me entregando. Como se um homem e uma mulher fosse um amor suficiente para preencher o vazio existencial que você tem por causa dessa história. Porque não vai preencher, porque o vazio existencial ele é na alma e não é no corpo. E o amor humano é um amor quase sempre carnal, porque o homem e a mulher não buscam o espírito. Complexo de rejeição, descontrole emocional, aquele cara que qualquer coisa quebra tudo e tal, ódio, raiva sem motivo, medo excessivo, falta de atitude, paixões desequilibradas, autodepreciação, negativismo, comportamentos autodestrutivos, vícios. Vícios é quase que um caminho comum. Vício na sexualidade, vício na droga, vício na bebida. Isso é um caminho quase que normal, né? A sexualidade ela é quase que, numa história dessa, porque a sexualidade é aquilo que parece que nos dá amor, né?
prazer, a gente confunde o prazer com o amor. Então eu me afundo na perversidade para tampar todas essas lacunas aqui. E pior, porque vai ser... Por isso que... E o mundo vai propagando, por isso que se vira viciado, né? Vai com uma, vai com duas, vai com três, vai com cachorro, vai com gato, vai com tudo. Fica louco, fica compulsivo. Por quê? Porque as feridas te levam para isso. Até enlouquece, né? Tem pessoa que até enlouquece. Então, a insegurança, sou inseguro, tenho medo das coisas, tenho vergonha excessiva, compulsões de comilança de bebida sexual, distúrbios sexuais alimentares, ansiedade, pânico, depressão, alcoolismo, uso de drogas e até a desgraça do suicídio. Quando um homem tira a vida, uma mulher tira a vida, hoje tem jovens de 10, criança de 10, 12 anos, tirando a própria vida. Quando alguém tira a sua vida, ele não quer tirar a vida, ele quer tirar a dor que está dentro dele. Ele não consegue tirar aquela dor. Ele quer arrancar aquela dor e ele convive com aquela dor porque ele não se conhece, porque ele não faz um processo, ele não busca ajuda. E quando busca ajuda, busca nesses psicólogos meia boca desse mundo. Não busca, porque está raro alguém que entenda, que compreenda a alma, que possa levar a pessoa para uma dimensão mais profunda da alma, para que ela possa entender que a vida passa com suas realidades. Jesus disse diante de Pilatos, o meu reino não é deste mundo, este mundo é uma passagem para algo muito maior. Então conviva com isso de uma forma madura, olhe para isso de uma outra forma, não arranca a tua vida, não tira a tua vida, conserva, preserva a tua vida. Porque há outras coisas, há um lago, não olha para a tua dor, porque esse jovem está olhando para a dor dele. O pai não me amou, minha mãe, puxa, minha mãe que era para me amar, não me amou, e hoje eu sou esse homem perdido no mundo. Tem histórias fantásticas, a gente vai estar contando aqui sobre resgate de pessoas por meio do processo de cura interior, que tiveram histórias que você não pode acreditar, de tão terríveis que foram, e foram resgatados por Deus, foram restaurados, se tornaram um homem novo, uma mulher nova. Isso é capaz, isso é possível de acontecer, né? Então, essas coisas são consequências, mas elas não nos definem, porque isso não nos define. Nós não somos, eu vivi isso, mas eu posso viver a partir de um momento em que eu posso viver agora. Eu sei que é difícil, mas eu posso romper agora com um monte de coisa. Fazendo o quê? Fazendo o que tem que ser feito. O que precisa ser feito agora? Eu vou fazer. Isso é autoconhecimento, né? Porque o autoconhecimento, ele não enxerga mais essas coisas. Ele sabe que isso passou na vida dele, mas ele descobre este homem aqui de dentro. Ele descobre quem ele é, não o que ele se tornou. Ele avança para um lugar, claro, caminho da porta estreita, é difícil. São Paulo diz que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Escondida. O que está escondido precisa ser procurado. Sabe? Não é fácil. Mas não é impossível, porque assim, é tão difícil, é uma dificuldade boa, é uma dificuldade onde eu dou um passo e eu me alegro com esse passo que eu dei. É como subir uma montanha, é difícil subir uma montanha, mas a cada passo que você dá, você se alegra com aquilo, e você percebe uma transformação em si mesmo. E você percebe, aí começa não mais as percepções, quanto mais você avança, você vai saindo dessas percepções necessárias para a carne, e você vai indo para percepções do intelecto, do espírito, onde Deus começa, eu escuto os sussurros de Deus, né? Eu faço a experiência que tantos santos e santas fizeram, né, aqui é o deserto da nossa alma, né? O Senhor fala em Oséias, eu vou levar-lhe ao deserto e falar-lhe ao coração. Então, todas as nossas formações serão voltadas para esse amadurecimento do homem, para essa busca de si, para essa busca do homem desconhecido, do homem que eu não conheço, do homem que eu não toquei ainda. Quando o jovem tira a vida, ele não tocou a verdade. Ele matou o jovem
transformado pela história, e matou junto o homem desconhecido, o homem das alturas, o homem que Deus olhou e viu que era bom, o homem segundo o coração de Deus. O Carlos Acutis, esse jovem que vai se tornar santo da Igreja Católica, ele diz: nós nascemos originais e morremos fotocópia. Eu olho para a minha vida, eu fui tantos anos uma fotocópia daquilo que eu poderia ser, e eu odiei tanto aquilo que eu poderia ser. Ah, então você é o cara agora? Eu não sou. Porque eu também travo essas lutas. Mas eu sei que eu tenho um lugar para visitar. Dentro de mim e na minha igreja, ali, no sacrário, no Santíssimo Sacramento, que só a Igreja Católica possui. Porque Jesus fundou uma única igreja. Os homens se esforçaram, fundaram religiões, um fundou não sei o quê, cada um fundou uma. Mas Jesus veio e fundou nele. Ele se antecipou aos homens. Então, nós temos o sacrário onde eu posso me derramar diante de Deus. Nós temos dentro de nós o próprio Senhor, a Trindade que habita no mais profundo do meu coração. Mas não é assim, eu dou um passinho, Deus, então resolve minha vida. Não, Ele quer ver o seu amor, Ele quer ver sua perseverança, Ele quer ver sua insistência. Mas nesse amor, nessa perseverança, nessa insistência, a cada passo dado, a certeza de um encontro, a cada passo que eu dou, esse meu esforço, ali a luz começa a aparecer, sabe, no final do túnel, a luz começa a brilhar, eu começo a me conhecer e gostar do que eu estou conhecendo. Não é um negócio que eu vou indo, e não é só dureza, há uma alegria. Há uma alegria, no sofrimento há uma alegria. Né? Conhecer dói, conhecer se dói. Se Santo Agostinho ali falou, eu até me escondi, mas o Senhor nos busca, o Senhor nos atrai. Né? Então eu vou ter que parar por aqui, senão a Fábio vai matar eu. E daí, a semana que vem, a gente vai entrar no catecismo, vai falar da consciência. Né? A consciência é esse lugar mais alto do homem. Está, né, a nossa igreja, ela é mater et magistra, ela não nos deixou só, ela é mãe mestra, ela nos ensina. Os documentos da igreja, a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição, o magistério da igreja, nos ensina a ficar esperto contra o modus operandi deste mundo. Por que nós aqui, a maioria aqui tem 60 aqui, por que quando a gente estudava no primário, já encerrando, a gente estudava no primário, a gente tinha uma sala de aula de 40 alunos, e quando a professora perguntava, quem aí tem filho dos pais casado, levanta a mão. Então 38 levantava a mão, e 2 não levantavam a mão. Né? Então a gente olhava para aqueles 2 e nossa, não tem pai e mãe em casa, que estranho. Hoje, numa sala de 40, 38 levanta a mão, de que não tem pai e mãe em casa. Tal é o nível de separação que está acontecendo hoje. Então, isso é uma evolução natural? Mas isso é o mundo que está acontecendo. O mundo é assim, não, isso não é evolução natural. Tem um dedo por trás disso. Tem uma televisão, uma Rede Globo alimentando, jogando. Tem um estudo, né? Um estudo de uma reengenharia social que um banco interamericano fez. A Rede Globo, o canal da Rede Globo, rapidamente foi feita uma pesquisa em 2 cidadezinhas interioranas, com a mesma realidade econômica, agrícola, mesmo tempo de cidade, né? 100 anos de cidade, as ruas, mesmo tipo de econômico, social, religioso, mas em uma cidade tinha o sinal da Rede Globo. Isso é o BIRD, Banco Interamericano de Desenvolvimento, quando um banco quer instalar uma agência num país, então faz um estudo daquele país para saber qual vai ser o cliente dele, né? Qual vai ser o perfil do cliente. E o banco fez o estudo para esse outro banco, esse banco de desenvolvimento fez o estudo e esse banco falou, nossa, mas é muita separação nesse país. Nossa, para nós é bom pra caramba, porque cliente individual é melhor, né? Cliente família não é bom para os caras. É bom um nego morando sozinho no apartamento, ter um carro só, financiamento, isso é maravilhoso. Eu tenho 4, tá eu, Fátima, Giovana e Jussi em casa. Se entra o capeta lá em casa, bate o pé e espalha tudo, nós moramos em uma só casa. Nós usamos um só carro, né? Nós usamos uma só pasta de dente.
Lá, se espalhar tudo, vão ser 4 casas, 4 carros. O mercado financeiro vai virar. E o mundo financeiro sabe disso. Por isso que as melhores propagandas estão na Rede Globo. Então, essa coisa a gente tem que saber. E são coisas que eu aprendi na igreja. Então, a igreja é mãe e mestra, ela forma. Então, na Globo estão as melhores propagandas das grandes multinacionais, porque elas querem separação. Porque se isso acontece numa família, quadriplica o faturamento deles, imagina na minha rua. Na minha casa é 4. Na minha rua vão ser 40. E no meu bairro, 400. E na minha cidade, 4.000. E no país, 400.000. Olha quando quadriplicou o faturamento. Então, eles agem dessa forma. Por isso as novelas. Aí essa empresa fez e viu que na cidade onde tinha o sinal da Rede Globo, o número de separações era de cada 10, 8 separações. Na cidade onde não tinha a Rede Globo, não tinha o sinal da Rede Globo, era de cada 10, 2 separações. 1,5, 2 separações, o número. A natalidade na cidade onde tinha a Rede Globo era baixíssima. Meio filho por população, né? Fazendo uma divisão. Na cidade onde não tinha o sinal da Rede Globo, 3, 4 filhos por família. A novela influencia na reengenharia social. Tudo influencia. O mundo sabe disso. Então o homem que busca isso, ele não cai nessas falácias, né? Nessas coisas. Então, vamos encerrar então, né? Queria que vocês, alguém quer fazer alguma pergunta? Você quer fazer alguma pergunta? Tem alguma coisa, você não concorda? Esse negócio aí está meio estranho, algo que você não entendeu, algo que você não... Tranquilo? Alguém dos meus irmãos aí querem fazer alguma... Tranquilo? Processo. Santo Agostinho levou tanto tempo para se descobrir, para ver que existia, que ele estava escondido dentro dele e tal. A gente descobre isso. Realmente, qual é o tempo para você realmente, vamos chamar de conversão, você realmente descobrir quem você é. Não, ele não terminou ainda. Deixa eu terminar. Essa cura, não, vamos dizer assim. Você começa o processo de abandonar tudo aquilo que não era bom para a sua vida e optar por aquilo que é bom para a sua vida. Aceitar o Deus como Ele é e estar em você. Isso pode ser um processo rápido? Se pode ser um processo rápido? Então, o que dificulta os processos? Por exemplo, a educação dificulta os processos. Porque se você tivesse uma educação, logo criança, que apontasse para o céu, e hoje tem escolas católicas nascendo aí, em Jaú tem uma escola católica, já estão nascendo escolas católicas, que já começam a ensinar a criança, independente do lar que ela habita, as coisas do alto, levando a elas o conhecimento das coisas necessárias para uma profissão, mas que ali já começam a apontar a criança que ela é uma criatura de Deus, que ela terminam com oração, iniciam com oração, tem Santa Missa, né? Tem informações para a idade da criança, que elas possam compreender-se. Então elas já começam a crescer robustas. Então esse processo ele vai ser mais rápido do que com nós, né? Com a idade que nós temos agora, por exemplo, se a gente está ouvindo essas coisas agora, nunca tinha ouvido. É como se você morasse num lugar isolado e nunca tivesse informação de nada. Você não ia conseguir saber quem você se alguém não falar a você quem você é. Né? Claro que essas mentes mais, como Santo Tomás de Aquino, como Santo Agostinho, talvez eles não precisaram de um retiro de cura interior, porque eles mesmos fizeram em si o processo de cura interior, né? Com perguntas.
né? Me olhando, né? Me observando, refletindo sobre mim. Então, quanto mais eu reflito, por exemplo, se eu começo a ser sincero a partir de agora, o que dificulta isso? É a nossa falta de sinceridade conosco mesmo, o nosso orgulho, a nossa soberba. Eu posso escutar isso, mas eu vou não. Por quê? Porque se eu ter que fazer esse processo, eu vou ter que desconstruir esse homem. Quando eu fiz o retiro no Shalom, uma pessoa rezou para mim lá e disse assim, eu estou vendo assim, o senhor me dá uma visualização, e eu tenho dificuldade com a renovação, né? O senhor me dá uma visualização de uma casa com o teto ruindo, as paredes caindo, tal, e vamos rezar para saber o que é, tal, e continuou orando por mim. Ela falou assim, o senhor me diz que essa figura é a tua casa. E claro que não a minha casa física, né? A minha casa, meu lar era aquilo, caindo, tudo ruindo. E eu não concordei com ela e fui falar com o rapaz que ia me atender lá, que já tinha uma certa amizade com ele. Eu falei, a moça falou da renovação carismática, eu não gosto disso, porque fica adivinhando a vida da gente. Ela falou que viu uma visualização de um teto caindo, de uma casa caindo, e falou que isso é minha família. Eu não concordo, porque eu já falei para você, é orgulho. Porque eu já disse para você, eu tenho um monte de problemas, de dificuldade, mas isso é pessoal. Na minha casa não, eu levo minha família para Deus, minha esposa, meus filhos para Deus, o que, tal. E aí esse rapaz tem uma resposta muito sábia. Era um retiro de 5 dias, ele falou assim, deixa o retiro falar com você. Achei fantástico, né? Não foi dando resposta, como um sabichão. Deixa o retiro falar com você. E eu continuei fazendo um retiro lá para o 2º, 3º dia, ele era meu acompanhador, então eu ia abrindo a minha história para ele ali, né, o processo de cura interior se dá para o atendimento pessoal. Fui abrindo a minha vida com ele, abrindo minha vida. Chegou lá o 3º dia, ele era muito sábio, né? Ele perguntou, o que a moça falou para você mesmo? E eu já não com tanta certeza de que ela falou que estava errado, falei, falou que viu o teto caindo, a parede ruindo, e disse que aquilo era da minha família, a minha casa. Ele falou assim, Jesus, essa casa já caiu há muito tempo, e você não percebeu. Porque você, na sua casa, você é a 4ª pessoa da Santíssima Trindade. É o Pai, o Filho, o Espírito Santo e o Justo. O que você fala lá tem que fazer. Você não pergunta se eles querem. Ainda que a sua intenção seja reta, levar para Deus, levar para a família. Mas você é a destruição da tua casa. Que já estava com intimidade com ele e ele comigo, né? Você está destruindo a sua casa com esse teu jeito. Possessivo. Você não dá liberdade para as pessoas serem o que elas precisam ser. E eu, quando olhei a realidade da minha relação com os meus filhos, até mesmo com a Fátima, eu percebi isso, né? Falei, nossa. Para você na sua casa, você tem que ser a porta. A porta da ressurreição. Porta faz só 2 coisas, ou abre ou fecha. A opção é sua. Se você quiser fechar e continuar sendo você o Deus da sua casa, mas abra para que o ar, o sopro do Espírito entre. Não é você o Espírito Santo, é o Espírito Santo que tem que entrar. Claro, com equilíbrio, você é pai, figura ali, é a cabeça constituída por Deus, mas existem outros membros desse corpo que precisam viver. Né? Eu estava dentro da igreja. Então, essas coisas me ajudaram, né, a ter a percepção das coisas. Mas eu mudei imediatamente? Não, porque eu não queria deixar aquele lugar. Aquele lugar é confortável para mim. Entendeu? Aquele lugar é confortável para mim. Então o lugar que nós estamos agora, para responder a sua pergunta, sair desse lugar que você está, daquilo que você tem por valor, por exemplo, e que não é valor, quando você descobre que aquilo não é valor, é um valor mundano, é um engano, né? Daquilo que o mundo traz e você abraçou, daquele pai que você se tornou, daquele marido que você se tornou. Imagina você 60 anos, você tem que desconstruir isso. Então o tempo que leva é o tempo de você dizer, eu quero romper com isso. É esse tempo que leva. O tempo que eu digo assim, eu não quero mais ser dessa forma. E vai haver uma luta, porque são muitos anos sendo dessa forma. Entendeu? No final você fala alguma coisa sobre isso. Mas não sei se respondi a pergunta. A dificuldade quem alonga o tempo somos nós. Se eu fosse tão puro e tão inocente e dissesse a Deus, Senhor, me muda agora, porque eu não quero mais ser essa pessoa,
as coisas vão se facilitar muito. Né? Eu não quero ser mais escravo dessa história. A história vem e eu refuto. Não. Eu vou, inclusive, vou amar essa história. Eu odiava a minha mãe. Acabei de vir da casa da minha mãe agora, tenho 89 anos, está doentinha. Eu odiava a minha mãe. E esse retiro para o interior, eu não gosto de você, fiz um retiro e mudei. Mas Deus pode mudar. Se eu me abrir a mudança, porque é o livre-arbítrio, ele respeita a tua liberdade. E eu voltei de lá assim, entendendo a minha mãe. Então, passa para o intelecto, eu entendi que ela não conseguiu me amar. Entendi que ela deu o pior dela para mim, né? Agressão, xingo, humilhação e tal. Porque qual a ideia que nós temos? A mãe, a sacralidade do ser mãe. Uma mãe não pode ser desse jeito. A mãe dos meus amigos não são assim, só a minha mãe que é assim, e eu azar, e fico naquela coisa. Isso me trouxe tantos prejuízos na minha vida. Então, a partir daquele retiro, eu pude compreender. Aí aconteceu uma história que um dia eu vou contar, um contexto de memória que eu fiz no retiro, que eu pude entender. Eu estava olhando para os copos com sal. A minha vida era um copo de água com sal. Minha mãe não me amou. Minha mãe, não consigo, porque minha mãe não me amou. Eu não sou capaz. Eu fui jogador de futebol, cheguei a ser profissional, joguei futebol, mas eu me achava, eu errava um lance e a voz da minha mãe via, você é burro, você não presta para nada. Então essa voz fica por quê? Porque eu permito que ela venha, porque eu não subo para as esferas altas do meu ser, eu falo, não, eu sei quem eu sou, mãe, Deus não cria um burro. Então eu começo a me libertar e essa voz vai perdendo a força. E conforme a voz vai perdendo a força, eu vou ganhando a força de Deus. Como me reconheço fraco, estou forte em São Paulo, né? Fortaleza é Deus. Então, é um processo, mas que a largura dele depende muito de nós. Eu posso fazer, escutar, ouvir, mas se eu não voltar para minha casa refletindo sobre isso, e em cada atitude eu tenho um impulso de 45 anos vivendo daquele jeito. Nossa, para mim cortar esse impulso. Hoje, se dizer para você que as redes sociais são ruins, você é jovem, você está todo momento ali, né? Pô, o que é o trabalho? O que é o trabalho? Não é trabalho, é divertimento, é distração. Isso, a distração te tira, te faz você ficar paralisado aqui. Você descobre isso. Imediatamente você vai ter que controlar esse impulso, uma hora ele vai ser controlado automaticamente. Mas enquanto você não controlar ele, você vai alongar o tempo, porque você vai dar uma visitadinha. Aí fica 3 horas. Aí você diminui para 2h30. Tudo bem, o processo vai ser você. Você pode diminuir de 5 em 5 minutos, de 1 em 1 minuto, de 1 em 1 ano, ou você pode cercear com isso agora. A decisão é tua. Mas não é fácil. Santo Agostinho teve um encontro, né, com Deus por meio de Santo Ambrósio, que era bispo. Então ele teve um encontro, mexeu com ele, mas ele levou um tempinho. Sabe o que Santo Agostinho falava? Você não responde muito, Silvana. Santo Agostinho falava assim, ele gostava da farra. E ele teve esse processo de conversão, mas ele falava assim para Deus, Deus, só mais um dia. Olha a nossa carne, cara. Só mais um dia de pecado. Só mais um dia de prazer. Diz, amanhã eu mudo. Amanhã eu mudo. Olha só. Isso que é difícil. Aí responde mais uma pergunta. É difícil você romper com a história. E principalmente dependendo de qual é a tua fraqueza, de qual é o teu mal, de qual é o teu... Né? Tudo isso. É difícil de romper. Né? Mas precisa romper. E chega um momento que a pergunta muda. Primeiro ele falava assim, senhor, só mais um dia. Né? Amanhã eu me converto. Tá? Depois ele começou a fazer pergunta para Deus assim, até quando, Senhor? Até quando eu vou continuar sendo esse homem, Senhor? Quando essa pergunta reverte para isso, começa a entrar dentro de si. Até quando eu vou ser esse homem que eu tenho sido? Nem homem eu sou, Senhor. O Padre Léo falava, né? Quando Jesus disse a Pedro, tu me amas pela primeira vez, na segunda, tu me amas, na terceira perguntou, Pedro, tu me amas, né? Tu me amas como eu te amei. Pedro sabia, tinha negado Jesus. Pedro respondeu a Jesus, tu sabes tudo, Senhor. Tu sabes tudo. E o Padre Léo vai falar, tu sabes que eu morro de vergonha que as pessoas saibam quem de fato eu sou. Porque o que nós somos dentro de nós, às vezes dá nojo do que nós somos. Quanto mais eu me aproximo da luz, mais eu vejo a podridão que eu sou.
E eu não quero mais ser esse cara podre, eu quero ser um cara novo, eu preciso ser um marido novo, eu preciso ser um pai novo, um filho novo, eu preciso melhorar. Então essa questão de eu querer, de eu me enxergar, de eu aceitar que eu preciso de ajuda, é o princípio da mudança. Esse constrangimento nos ajuda muito. O que foi? Esse constrangimento nos ajuda Sim. demais. A gente precisa passar por esse constrangimento. De olhar para esse gráfico aí e ver quão miseráveis nós somos e quanto somos vítimas também da história. Esse gráfico aí, eu falo para o Gilson, né, fala detalhadamente porque ele nos escreve. Né, esse gráfico ele nos escreve e nos ajuda a entender os nossos, né, pai, mãe, que também se nos feriram, porque eles também têm uma história que trouxeram, né? E quanto ao que você falou, eu estava refletindo lá atrás. Há muitos anos atrás, quando eu vi esse gráfico, eu achava o caminho impossível. Impossível. Porque a demanda para obter aquilo que eu esperava era muito longa. Só que o que o José falou, né? A gente não faz esse caminho sozinho. É Cristo que faz comigo. Nós temos a graça do Espírito Santo. Isso é importante. A palavra é viva. Ela vai penetrando no nosso ser. E nós, isso lá da ciência, tem a reprogramação cerebral. O Gilson falou do exercício de você, vamos domar o nosso tempo na internet. A gente começa... exatamente. Sob tua guia. Né? Então, nós começamos a criar hábitos novos na nossa vida. Isso vai acontecendo pelo fator constrangimento. Não quero mais, Senhor. Eu me envergonho do que eu fiz. Eu quero ser uma pessoa nova. O nosso cérebro vai reprogramando. Então, nós temos muita coisa no nosso favor para que um dia, né, eu olhando esse gráfico hoje, fazendo uma análise sobre mim, e eu vejo quanta coisa Deus já falou. Quanta coisa ouvindo já não doeu. No primeiro dia doeu um monte. Por quê? Porque tinha toda a minha história, todas as consequências, mas hoje eu ainda tenho as consequências que o Jesus falou. Hoje, sabendo quem eu sou, minhas misérias, minhas fraquezas, minhas fragilidades, os territórios que eu tenho que labutar mais, eu sei onde eu vou buscar refúgio e força em Cristo. Né? Nessa amizade com Deus que nós também vamos, né, Jesus, que é essa vida interior, né, que nós também vamos trilhar. Então, na segunda semana de formação, para nós é muito impossível a gente imaginar a meta, né, alcançar a meta. Mas não é impossível, que Cristo caminha conosco e vamos sair vencedores. Sim. É o que eu estou falando, sim, é verdade, porque assim, pode acontecer, por exemplo, né, não você jovem, né, se jovem você olha uma coisa assim, né, se você, não sei como é que você viu isso e tal, mas se olha isso, a esperança tua é muito maior do que a nossa, porque você tem uma vida pela frente, né? Pode acontecer de a gente criar uma certa decepção, mas todo esse tempo eu andei longe de ti, em Santo Agostinho, né? Mas nós podemos ser como trabalhador da última hora, né? Tu, se fores fiel, como é que é tu e tua família? Se fores fiel, será salvo tu e tua família. E isso pode ser no último momento, na minha vida ali, eu buscar essa fidelidade com toda a minha alma, com todo o coração. E Deus pode, porque o meu filho, a gente é pai, né? Nós somos pai. O meu filho, ele não tem que ser salvo em ver ele. Eu posso estar morto, mas as orações que eu faço hoje, de joelho dobrado, pedindo por ele, vai levá-lo à salvação. Quando ele tiver 80 anos, você morreu já faz 50, no último instante da vida dele, Deus pode salvar ele, porque é uma oração que eu e você fez para os nossos filhos. Eu acredito muito nisso. Quando eu fiz um estudo para consagração à Nossa Senhora, pelo método São Luís, a gente eu consegui, né, entender que quando a gente diz abre o coração, né, na verdade, abre o coração para que Deus possa agir na gente, né? O método não é uma coisa exterior, né? Não é usar um símbolo, mas sim é o meu depois, né? É o meu dia a dia, tem que falar.
Claro que eu estou longe de ser ele, senão eu já estaria no céu. Estou muito longe, mas Nossa Senhora me ajudou muito através da oração a mostrar um pouco, né? Eu ainda tenho muito a aprender a mostrar quem eu sou. E eu estou nesse processo. Sim. E quem quiser ler Confissões, eu tenho lá em casa. O meu tá lá também, eu não li uma página ainda. Eu li, assim, algumas páginas, mas É não uma é leitura difícil, né? difícil. Porque São Cristina São Tomás é para quem é cabeção mesmo. Você tem que ler com um dicionário junto, né? Com um dicionário junto. Emprestado. É. E é um processo isso daí mesmo, a gente tem que buscar, né? Tem que querer essa mudança e tem que ter, em primeiro lugar, trabalhar muito a virtude da humildade. Sim. Sem dúvida. É essencial. Porque a humildade vai fazer com que você reconheça quem você é. As misérias que você tem. Quem você tem que ser. Você é, né? Você se enxergar mesmo. Eu, geralmente, todos os dias, quando eu levanto, eu já rezo, Senhor, inspira minhas ações. Que ajude-me a realizar tudo aquilo que for realizar, não que seja a minha vontade seja feita, mas na minha vida. E é difícil fazer a vontade dele. Sim. Aí eu tenho por São Felipe nele. Jesus, cuidado comigo, eu te traio, eu te vendo. Isso. Mas essas orações sinceras Deus gosta, viu? Essas orações sinceras Deus gosta. Deus não gosta dessas orações que eu fico ali, ó Senhor, darei minha vida por ti. Eu já vi cada um fazendo isso. Deus fala, você não dá a vida nem para o seu marido, vai. Darei minha vida por ti, quero ser pregado com o Senhor do outro lado da cruz. Mas essas orações, né? São Padre Pio, né? Sou fraco. Diz a música, né? Sou fraco e... Como é que é? Sou fraco e me abandono, preciso de ti para não cair. Preciso de ti. Sou fraco e te abandono. Sem o Senhor eu te abandono e preciso de ti para não cair. Vamos embora, né? Vamos encerrar. Quer fazer alguma coisa? Quer falar alguma coisinha? Tranquilo? Então vamos encerrar, nos dirigindo ao Santíssimo. O José está aí ainda, se você está indo embora. Oi? Não, tranquilo, pode ir. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Por essa noite, por essa meditação, agradecendo toda a nossa alma, descendo para nosso Ave Maria em glória, a intenção da Santa Igreja Católica e pelas almas do purgatório, pela conversão dos pecadores, Pai nosso Que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao... Amém. Deus que conceda saúde e paz. Amém. Amém. Deus, Filho e Espírito Santo, ilumine e fortaleça. Amém. Amém. Se estivermos unidos, proclamaremos unido de coração e adoração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.
para que sempre seja louvado. Na hóstia santa que se consagra sobre o altar, os nossos olhos se levantam para o Brasil abençoar. Teu santo sacramento é o próprio Cristo Jesus. Seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz. Seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estivemos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Só uma correção, o justo não tem problemas com a votação. Não, imagine. Não quis dizer isso. Na época, né, algumas situações aconteciam, mas toda vez que eu levo o justo em consideração, uma coisa acontecia. Sabemos exagero, Mas não tem problema. Eu tenho justo na minha cabeça. Dá-me força. Mas, e aí ele foi pro retiro com esses pensamentos, né? Eu vou ser negativo, mas a gente sabe que é uma obra. Sim, não. Toda obra de Deus, toda obra que é de Deus é atacada, né? Então, não é com ela, não é diferente, né? Então, a humanidade das pessoas é que estraga uma obra de Deus. Né? Eu posso estragar isso aqui se eu começar a colocar eu no centro. E o homem tem a tendência a isso, né? Porque por causa da doença interior, eu tenho que aparecer. Então, eu tenho que ser o cara, eu tenho que ter cuidado. Porque quando você está com o microfone na mão, você está com a arma na mão. Né? Você pode começar a levar as coisas por aquilo que você pensa, você acha. As pessoas começam... Tem vários casos na igreja, né? De pessoas que cresceram, porque eram bons pregadores, tinham dom, bons cantores, e se perderam pela fama. Né? Então tem que ter um cuidado tremendo com isso. Mas a renovação carismática é santa, é de Deus, é do céu para esses tempos, mas os homens têm seus excessos. Né? Então, você mora onde? Jardim Europa. Jardim Europa? Ah, tá. É a primeira vez que você veio, né? Ah, tá. Semana passada tem um rapaz parecido com ele, que é filho daquela mulher. Legal. Venha, traga mais amigos, tal. Seus pais, seus irmãos, seus tios. Você sabe que temos na quarta também, né? Sim, é como segunda. É na quarta que... Previsando para os jovens mesmo, né? A gente sabe dos estudos deles à noite. Qual é o seu nome? É Marcelo. Marcelo. Marcelo, obrigado, viu? Vai descansar, que senão você vai ficar até amanhã com nós aqui, viu? Deus abençoe, obrigado pela sua presença, viu? Vê se volta, tá bom? Volta sim. Obrigado, vai com Deus.